The Boys é uma puta série, uma das séries mais amadas dos últimos anos, já que chegou desconstruindo absolutamente tudo que a gente pensava sobre heróis, e apresentou ao mundo algo inédito, um universo que os heróis não salvam um dia, mas sim, fazem o completo oposto. Mas como uma série que teve um começo tão inovador, teve uma decadência feia pra caralho. Já te adianto, não tem nada a ver com Steven Spielberg. E não tem nada a ver mesmo com ele. Tá tudo relacionado às HQs. Eu sou o Street e hoje nesse vídeo você vai entender por que... Cara, eu vou mandar aqui a real. As HQs não são grande coisa, ela tem muita falha. Eu não vi a HQ inteira. Eu vi alguns negócios pra poder fazer. Eu vi alguns capítulos pra pegar e ver principalmente o final e algumas partes no começo pra fazer o meu vídeo e fazer algumas comparações. Eu fui olhar comparações de cenas, de momentos da HQ com momentos da série. Foi isso que eu fiz. Eu não vi a HQ inteira porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Sou uma pessoa muito ocupada, não vou ver a porra da HQ gigante do Garnienes, que ele faz um bocado de putaria e faz... Cara, não, é que nem ver Crossed. Eu não vou parar pra ficar vendo Crossed pra minha idade. Mas as HQs não são muito boas. É melhor que Crossed, porque Crossed é só gore. É só que a porra da série ficou pior. É tipo, a HQ é 4, a série ficou 2. Que a série The Boys teve essa queda mais feia do que bater na mãe. E como ela acabou destruindo as HQs. I'm stronger, I'm smarter. Cara, Crossed tem a porra... Cara, eu lembro de, tipo, uma ou duas histórias decentes, porque o resto é só... eu tenho um cara gordo, gigante, que ele tem uma piroca de arma, que ele usa uma piroca de arma pra bater nos outros. É isso. Tipo, é esse o nível de Crossed. Aí por isso que não leva a sério aquela porra. É só não levar a sério e tentar se divertir. Coisa pra adolescente, Ed. Crossed é isso. I'm better. I am better. Quando foi anunciado que The Boys teria uma série feita pela Amazon, todo mundo ficou: ih caralho, será que eles vão meter esse louco mesmo? Tanto pelo lado das pessoas que achavam que... Cara, absurdo... eu vi aquela animação de Found Footage, é muito legal, gostei muito. O Anthony Starr gostou. Sim, ele gostou, tipo... Cara, é muito bom, muito bom. Os HQ iam ser inflamáveis demais, quanto pelo lado dos fãs, que tinham... É porque eles passaram temporadas falando assim, vamos fazer a batalha final, Scorched Earth, vai destruir tudo, tudo vai pro caralho, vai ser um final gigantesco. Aí chega o final, 4 negros brigando na porra de uma sala. É só isso, é que nem a terceira temporada, pior. tinham medo que a Amazon poderia estragar a série que eles tanto amavam. E eu não sei se você sabe que antes de The Boys ser uma série, ele era na verdade pra ser filme, mas o projeto tinha tanto absurdo que ele acabou caindo no completo vazio do esquecimento de Hollywood, porque era um risco tremendo acabar apostando em The Boys, já que todo o público de super-heróis estava fascinado pelaquela magia pirilim-pim-pim da Marvel, já que no ano do lançamento da série simplesmente tinham emplacado não o melhor, mas o maior filme da Marvel, o Vingadores Ultimato. E cara, que absurdo de filme. E àquela altura, a única produção de herói com tanta baixaria eram os filmes do Deadpool. E falando aqui entre a gente também não pode esquecer aquele filme maravilhoso do Libelo. Meu cachimbo de crack quebrou. O senhor tem Cara, uma quem arranhão nunca viu o filme do Libelo na sessão da tarde, cara? É muito bom esse filme. no pescoço. Eu saí com uma garota de programa. E mesmo o filme do Mercenário Tagarela, tendo vários absurdos como matar o Hitler bebê, não chegava nem aos pés do nível de The Boys. Mas era tarde demais já pra não arriscar em lançar a série, já que a temporada estava encomendada pela Amazon desde fodendo 2017. E se não fosse por dois caras que não tem medo de pisar fundo no absurdo, a série nunca ia ter saído do papel. O Eric Kripke e o Seth Rogen botaram um pau na mesa e mandaram medir. E baita peça, meus amigos. Puta pancada. E deu no que deu, The Boys foi um sucesso absurdo, com críticas pesadas na sociedade atual, adaptando lindamente as HQs para os tempos atuais, e sem perder aquela essência da violência e bizarrice que a HQ tinha, que ó... Que beleza. O Seth Rogen foi muito importante pra tudo isso. Se não... Primeira temporada era de boa, primeira temporada nós gostamos. Teve um bocado de modificação, teve, mas tava indo. Primeira temporada tava indo, primeira temporada todo mundo gosta. Eu não vou ficar, como no meu vídeo, não vou ficar mentindo. Primeira temporada era ok, a gente gostou, a gente achou legal. 7 ou 8/10. 7/10. Legal. Achei muito divertido.
não fosse ele na produção, eu tenho certeza que eles não teriam coragem de colocar tudo que esse cara colocou na série. Afinal, o cara é conhecido por ser um gênio da comédia, que não tinha medo de colocar nos seus filmes o que Hollywood já não aprovava tanto. Era muito foda você ver os The Boys dando um jeito de manipular cada super, e era muito satisfatório ainda mais ver cada super indo de Vasco, já que a gente via cada coisa horrível que eles faziam. Dava pra perceber muito claras as motivações dos personagens, seja a jornada de vingança do Billy Bruto pelo que o Pátria fez com a esposa dele, ou pelo Hugh, que viu sua namorada sendo morta por um super. E realmente, a gangue não tava pra brincadeira. Os heróis eram sujos e a única resistência contra eles eram os garotos. Até conforme que as temporadas foram passando, a série ela acabou decaindo e se afastando muito do que o conceito das HQs queriam. Mas ao invés de adaptar mais coisas das HQs, os roteiristas preferiam limpar a bunda e fazer algo mais pé no chão, que era seguir a história principal já estabelecida até aquele momento na série. Mas acredite, isso afetou muito a obra. Tem materiais essenciais das histórias na HQ que nem foram citados na série. Uma das maiores diferenças do material original para adaptação é o quão limitado é a presença de supers naquela sociedade, já que na série a gente praticamente só vê o Seth, que é a equipe principal, e outras equipes Sim, são... lá na HQ tem muito super. Se você viu aquele Diabolical, que também é divertido, tem muito super. É pra ter muito super. É pra ter super em todo lugar. Só que não tem isso na série. Tem bem poucos supers. Você vê, tipo, só pela quarta temporada tem mais alguns supers. Mas nas HQs é muito... É tipo Liga da Justiça sem limites. É aquele número de pessoas que tem na porra das HQs. Tem muita gente. meramente citadas, ou alguns heróis que aparecem ali e aqui uma vez ou outra. E na moral, mano, que merda. Sendo que na HQ, a cada esquina tu via provavelmente um super fazendo merda. E tem muito mais equipes supers nas comics do que na própria série. Com paródias como a Equipe Fantástico, que são cópias idênticas do Quarteto Fantástico, só que muito mais tarado. E a principal, os G-Men. A paródia de X-Men, que são as peças fundamentais das HQ. E só pra deixar por cima, tem um arco inteiro que é só deles, que mostra que o Professor Xavier daquele universo, na verdade, é um explorador sexual de menores com poderes. Ah, então é igual o original. Yeah, ainda bem que não existe nada disso na vida real, se você não entende. Porém, na série, não teve nenhuma citação desses caras. E é claro que algumas coisas da série fez melhor, como o Soldier Boy, do Jason Ackles, que na verdade são dois personagens nas HQs. Um deles é uma farsa e não passa de um mijão, e o outro que se deixa ser abusado pelo próprio Pátria, sendo que na série o cara é muito foda. É o Jim, cara, do Supernatural. Cara, se ele se deixa ser abusado, então não é abuso, né? Então, tipo, ele realmente só quer dar pro Pátria, deixa o Pátria comer ele. Tem como. E ainda é um degustador de senhoras. Me diz aí se esse cara não é pico ou não. Mas aí vem uma das quebras de expectativas que a série mais me decepcionou. Quando tu tem uma série de heróis que lutam, o que você quer ver é... É engraçado que eles tentaram fazer de tudo. Na terceira temporada eles acharam que todo mundo ia achar o Soldier Boy um vilão horrível, racista. Aí não pegou e todo mundo adorou porque a porra do Jason Ackles é líder do Jim de Supernatural. E todo mundo pegou, nossa, ele é foda. E daí eles mudaram o personagem, deixaram ele bem mais de boa depois. E principalmente agora ele vai ter a própria série. Porque todo mundo gosta, porque é o ator. Não é escrita, é só o ator que é muito bom. Poderes enquanto eles lutam. Então na série demora muito tempo pros garotos acabar ganhando poderes. E quando ganham, o bagulho ainda é temporário. O que você fez? Nivelei o jogo. Sendo que nas HQs, desde o começo da história, cada um já tem uma habilidade super-humana. Mas na série acabaram mudando isso pra criar uma tensão a mais com a vulnerabilidade dos garotos. O que eu acho uma péssima escolha. Porque The Boys não se preocupa tanto com eles mesmos. Eles se preocupam mais com as pessoas que eles estão querendo proteger. E não faria mal algum eles terem habilidades pelo menos pra trocar porrada sincera com os supers. Mas até então, eu só falei... É porque o super na série também... É muito fácil matar eles depois da primeira temporada, vamos ser honestos. Depois da primeira temporada, matar super ficou fácil. Primeira temporada, vocês lembram toda a treta que foi pra matar o Translucent? Foi todo um bagulho, tinha que fazer... Eles tinham que fazer todo um bagulho, botar uma bomba dentro do cara, porque ele era literalmente vulnerável pelo lado de fora. Aí depois chega nas outras temporadas, é só matar. Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Foda-se.
as coisas que são minimamente aceitáveis de serem mudadas em uma adaptação. Mas tem uma coisa que poderia ser adaptada que seria incrível e muito fora da caixa se tivesse na série. Como o Seth sendo responsável pelos acontecimentos históricos. Sim, os Seths estão envolvidos no 11 de setembro junto com o Portiolli. E cara, isso ia vilanizar ainda mais eles. Só que a série não teve culhão e nem criatividade. Não, mas isso daí, nem fudendo eles têm coragem de botar um bagulho desse na série. Nem lascando, principalmente se lembrar quem é a porra dos... Quem é que é o diretor, né? Pra adaptar algo parecido. Mas, cara, imagina se de alguma forma os super fossem causadores do coronavírus, HIV, Little Boy, Mussolini, peste bubônica, queda na bolsa de 1929, apartheid, cuscuz paulista, Polystation, câncer de próstata, Mao Tse Tung. Olha a cara de vocês, tô brincando. Mas a série acabou perdendo essa oportunidade de ouro, que ia fazer os espectadores da vida real enxergar mais os supers como vilão. Não só, Nova York, igual é na série. Mas até agora eu só falei as coisas que a série removeu ou não fez. Mas porque basicamente o mundo de The Boys não muda muito por ter supers, é só o nosso mundo com supers. Eles não mudaram muito, tá ligado? Tipo, cara, desculpa, ter um bocado de gente com superpoderes ia mudar a sociedade, cara, você querendo ou não. Acredita em mim, tem coisa que ela adicionou que é muito mais horripilante. Por exemplo, o filho do Patrick nas HQs tem uma história curta, porém muito mais sombria e profunda, enquanto na série ele é só um Enzo do caralho, criado à base de Neston e leitinho. Que mesmo sabendo tudo que o pai dele fez, inclusive com a própria mãe, ele ainda deu brecha pro Patrick entrar na vida dele. E nada me faz esquecer daquele traje horroroso do Ryan. Mas na HQ o bagulho é muito mais diferenciado. O Patrick, entre aspas, ele estuda a esposa do Billy Bruto, só que o Billy nunca soube disso, até não o dia... Não é ele que faz isso de verdade, quem faz isso é o Black Noir. Dia que o bebê rasga ela no meio, matando ela brutalmente. Diferente na série que ela fica viva. E o bebê era um super bizarro que voava, soltava raio laser pelos olhos. A única solução do Bruto foi acabar com aquele monstro que parece o Scooby-Doo antes que ele acabasse morrendo pra aquilo. E isso é chocante e agrega muito mais pra motivação de vingança dele. E mostra o quão ruim o Pátria pode ser nas HQs, comparado com o da série. Já que na série ele é meio imaturo, impulsivo, parece um bebezão quando tá assado. Faz com que as pessoas se humilhem na frente dele, enquanto nas comics, meu amigo, tem estômago pra ouvir isso. O Homelander, entre aspas, faz muitas coisas perturbadoras. Uma delas é devorar um bebê. E ele praticamente é um idiota funcional, porque o da série ainda pensa, mas o das HQs é realmente um maníaco sem cérebro, programado pra fazer merda. Ele é só um burro, cara. Quê? Só que uma das coisas que mais me irritou na decadência de The Boys é que eles focam muito em política, chegando ao ponto de que a série só se resumia a isso, um confronto político. É, que nem eu falei no meu vídeo, eles perderam o foco, cara, perderam a linha. Começaram a focar em outra coisa, cara. Bem, tem isso na série também, tem o Hirogaru na série também, mas eles mataram todo mundo. Idealizado, fazendo crítica sobre a vida real. Se eu quisesse ver política, eu tava na porra do Twitter. E vai tomar no cu, Tirulipa, eu não vou votar em você. E o que eu quero é ver o Pátria fazendo merda e o Bruto arrancando o couro dele. E na série, eles se apegaram muito a só um lado político. Enquanto nas... o Tiririca no lugar do Tirulipa. Nas HQs, a pauta é muito mais focada pra criticar os dois lados. Kaioshin, sim. React por Pix, pode mandar o Pix. Pode mandar o Pix, Kaioshin. A gente vê depois disso daqui. E também a indústria. Sim, faça isso, meu querido. Como um todo, até mesmo o poder militar dos Estados Unidos entrou no meio de tudo isso. Mas isso nunca se tornou uma pauta principal das HQs que demorou tanto tempo pra ser resolvida. Só que na série, a quarta temporada só se limita a isso, e tem diversos personagens que a série deixou de lado ou simplesmente não quis adaptar. Alguns recorrentes que faziam diferença na história, como o Salsicha do Amor, que sempre ajudou os garotos nas HQs, mas que na série ele virou uma piada na terrível adaptação do Hero Orgasm, que eu ainda vou falar sobre ela, mas também deixando de lado o fundador de The Boys, o Mallory. O cara simplesmente somem com ele da série e depois dos garotos, ele é o personagem mais importante das HQs. Ele tá lá lutando contra os... temporada. Isso daqui é 13 dias. Ele aparece na quinta temporada, mas como basicamente já morto, né? Supers e a Vogue desde a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi o único sobrevivente de um dos maiores desastres que foi provocado pelos Paybacks, quando eles atraíram os soldados do Hitler pro esconderijo dos Estados Unidos. Enquanto na série fizeram uma personagem muito foda-se, só usando o nome dela, a Mallory não tem força de motivação pra nada. Enquanto esse personagem, na comic, ele tem um trauma de guerra, e a sede de vingança dele é o que dá origem à história inteira. E agora falando do arco que me motivou a fazer esse vídeo, é o famoso Hero Orgasm. Pra você que não... Mano, é que essa capa do Hirogaru também não se ajuda, né? O estilo de arte do Gachenes não se ajuda.
Não tá ligado? Isso não é nada mais, nada menos do que as Guerras Secretas da Marvel, só que no universo de The Boys. E provavelmente o arco mais famoso da Comics, que fez essa comic pegar uma grande visualização na internet, e é o crossover que todos os heróis daquele universo se encontram pra salvar o mundo de um ataque alienígena. E daí eles vão fazer sexo dentro lá enquanto eles estão fingindo estar salvando o mundo. Acontece de X em X vezes no ano, que é pelo menos o que eles dizem pro mundo inteiro, porque na verdade eles estão indo fazer outra coisa, algo mais parecido com as festas do Pedido. Todos os heróis se juntam pra fazer uma mega suruba, e era tudo, meu amigo, financiado pela própria Vogue. E quando eles retornavam pra casa, os heróis ainda eram aplaudidos e vangloriados por todo mundo, Cara, né, é mais pro... Em vez de ser Epstein, ele é mais pro Pedire, né? Ele é mais pro Pedire, que o Epstein é mais bagulho high nível. É, as regras, cara, é só tudo mandar alguma coisa, quer fazer a live cair, ou resumo. É quase as mesmas regras do nosso querido... As mesmas regras do Frost você pode botar aqui. A regra do Frost é a mesma aqui, depois eu vou botar ali, mas é as regras parecidas com a do Frost. Pode mandar aí. No dinheiro você manda quanto seu coração mandar. Se quiser mandar 5 reais, eu já aceito. 10 reais eu aceito. Mande aí quando você quiser mandar aí, Caioxin, que eu fico feliz por você ser amigão meu. Porque, na verdade, na cabeça daquele pessoal, eles tinham salvado o mundo. Na moral, cara, é como se fosse uma noite de crime, só que mais bizarro. Mas no meio disso tudo, acontecem muitas coisas bizarras. E os garotos, ainda na HQ, têm que entrar na festa pra sequestrar um informante. Acontece que o bagulho fica insano, porque o Black Noir simplesmente alicia o Hugh, fazendo um bagulho bizarro com ele que eu não posso nem mostrar aqui, cara. E isso é um dos arcos mais tensos de The Boys, porque todos os sets e todas as equipes principais estão naquela festa. E por conta disso, é criado um clima de muita tensão entre os brothers. Com o Butcher e o Hugh lá dentro, o Hero Orgasm durou 6 edições nas HQs. Enquanto na série, ele foi feito em segundo plano, em sequer... Foi só um episódio. É porque a série... Eu vou mandar a real. A série, assim como muitos desses bagulhos, sempre tem esse negócio. Vamos usar o nome de uma coisa que outra pessoa criou e não me importo com que as pessoas criaram, só pra usar o nome, pra ter poder de nome, é só isso. Eles adoram fazer isso com quase tudo. Essa coisa aqui tem poder de nome, então eu vou pegar e vou fazer. É isso. Era um episódio e, porra, não teve nenhum dos 7 no meio. O episódio focou muito mais na luta dos garotos contra o Pátria do que no próprio Hero Orgasm. Cara, esse arco tinha tantas possibilidades na série, e isso é o que mais me deixa puto. O quanto a série foi se separando e se acovardando cada vez mais com o passar dos episódios, focando em temas que não agregam em nada na obra, como as alucinações do Butcher, que nem existe nas HQs, e só foram jogadas na série, tipo... Porra, não tem efeito nenhum. As alucinações não mudam em nada pra história. Eles acharam que isso era um plot muito louco, mas na verdade, o que é um plot muito louco é o Black Noir ser a porra de um... Todo mundo já sabe. Isso a gente vai falar, só que mais pra frente. Eu só fui esculachando a série até aqui, mas tem alguns pontos que a série fez muito melhor do que nas HQs. O próprio Capitão Pátria é um puta exemplo disso. Na série ele realmente é um personagem, não só uma criatura retardada. E tudo bem, ele é um pouco impossível e idiota, mas ainda assim é uma figura muito amedrontadora, principalmente nas primeiras temporadas. Porque quando ele aparecia, você podia saber que vinha muito sangue junto com ele. Dá pra citar também o A-Train, que foi um dos maiores exemplos de redenção que eu vi nos últimos anos. O cara era intragável nas primeiras temporadas. Desde que ele veio tentando mudar, ele teve arcos que exploraram racismo, exploraram uma sobrecarga dele, o vício dele em composto V, e principalmente o arco que mostra que ainda era possível ser um herói naquele universo. O A-Train passou de uma... Games mandou R$3. Uma pessoa que não se importava com a morte de um pedestre na rua pra um herói que sacrificaria a vida pra salvar qualquer pessoa. Quando eu te carreguei pro pronto-socorro, tinha um moleque lá olhando pra mim como se eu fosse um herói. E essa foi a melhor coisa que eu já fiz na FOD. E agora um pequeno alerta de spoiler. O A-Train ele morre justamente porque ele decidiu não cometer o mesmo erro do passado. Quando ele tava fugindo do Capitão Pátria, ele só foi pego porque ele decidiu de último instante desviar de uma mulher só pra salvar a vida de um inocente. Foi provavelmente o único herói daquele universo. Cara, sabe o que é engraçado dessa cena? Seria mais engraçado. Eu sei que eles quiseram todo um bagulho heróico, mas por que o Homelander desviou dela? Ele desviar, tudo bem, mas por que o Homelander não ia só passar pela mulher? O Homelander só ia... Porque nessa cena o Homelander só tá passando pelas árvores. Porque tinha que ter redenção, né? Mas, tipo, seria muito mais engraçado. Desculpa, cara. Teria sido muito mais engraçado se ele fizesse tudo isso e daí o Homelander vai lá e... pela mulher.
Isso é muito bom. Isso que tinha um único pingo de bondade no coração. O tom de comédia da série também é muito bem feito. Cara, toda vez que eu lembro daquela cena do Profundo tentando fugir com um golfinho roubado, porra, ele só acaba fazendo merda. Eu racho o bico de tanto. Ele é o The Pick, gente. The Pick, melhor personagem da série. E a série teve uma coragem grande de adaptar alguns temas que a Marvel nunca conseguiria. O Soldier Boy, que é uma paródia do Capitão América, é um cara dos anos 40 que acorda no futuro e ele demora meio que pra se adaptar com as coisas. Inclusive tem aquela cena dele encarando um casal gay. Você nunca ia ver o Capitão América fazendo. É porque, basicamente, ele é muito mais puxado pro Capitão América do MCU, só que racista e machista e turuísta e isso, basicamente. Isso. Mesmo que fizesse sentido no contexto. Nessas partes, dá até pra sentir um pouquinho do dedo do Seth Rogen na obra. Mas não tem como falar do elefante na sala. A temida última temporada de The Boys, que pra ser bem sincero, tá tomando um rumo preocupante. Alquímico, segura a tua galera. 13 dias, pessoal, foi 2 semanas atrás. Ele tava certo. Cara. Eu sou o Super e não faço parte desses lances facis. Ainda não saiu o último episódio, mas parece muito que os caras estão decidindo jogar no seguro e se distanciar muito das HQs, pra fazer um final simples e covarde. Pra tu que não lê as HQs, no final a gente acaba descobrindo que o Pátria não era responsável por tudo aquilo. No entanto que nesse vídeo, enquanto eu ia falar do Pátria das HQs, ou o que ele vinha fazendo, eu falava entre aspas, porque depois é revelado que na verdade o Black Noir é um clone do Homelander, e que o Black Noir fazia a maioria das merdas que acabava caindo por cima do Homelander, justamente devorar B, estudar do Bruto, e foi uma arma criada pra acabar com o Capitão. E um bagulho, ele realmente estava fazendo, tipo, e teve isso, foi bem construído porque tem momentos antes aonde o Homelander pega e revela, não sei o que, o Homelander pega e revela, olha aqui, tá bem aqui, nesse momento antes, mostra isso. Mostra a verdade. Mostra... Ó, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Ah, vocês não estão vendo. Ô, meu amigo, aí me lascou. É mostrar basicamente que ele pega e ele tava recebendo as fotos. Ele tava recebendo as fotos do que aconteceu. É mostrado que ele tava recebendo as fotos, basicamente. Então, mostra que ele tava já sendo manipulado. Não é um bagulho que vem do último momento. Ali, ó, as cartinhas. Tá ligado? E é por isso que não é um bagulho que vem do nada, não é tão mal feito quando o nego só fala, nego caiu em papo de youtuber na internet. Esse é um problema, muito nego cai só no papo de youtuber na internet, é foda. Pátria quando ele saísse do controle, mas o Pátria ele não dava brecha pra acabar meio que dando uma surtada. E aí ele foi manipulado pelo próprio Black Noir a acreditar que ele fez essas merdas, ao ponto do Pátria achar que tava ficando louco por não lembrar o que fez. Então ele decide dar um golpe de estado nos Estados Unidos e aí sim ele se torna um inimigo. Então o Black Noir ele acaba completando a sua missão. Mano, e olha aqui, o Black Noir da HQ, ele tá pouco se fudendo. Olha aqui o braço dele, cara, todo estourado, todo rasgado. Ele tá tendo um momento da vida dele. Ele foi feito pra matar o Homelander. Só que o Homelander não tá fazendo as loucuras que ele precisava pra poder ser morto. Então ele pegou, foi lá e fez. E nesse momento ele só quer fazer o objetivo dele. Ele não liga pra mais nada. Nesse sentido, ele fez tudo aquilo só pra ter esse momento. E nesse momento ele está muito feliz. E matando o Pátria. E é genial porque todas as peças soltas começam a se encaixar na história. A partir do momento que um clone aparece, ele dá mais contexto para as coisas que iam acontecendo. Porque desde o início, o Garth Ennis, o criador da comic, já tinha esse plot na mente. E é puramente genial. 100% do tempo, os garotos e os Sete estavam sendo manipulados por uma única pessoa. O Black Noir. O problema é que na série, eles quiseram distanciar essa ideia por um tempo. Quando tornaram o Black Noir, na verdade, um personagem bem diferente das HQs, isso acabou me assustando porque o que eles vão fazer pro último episódio? Se vai ter um plot absurdo igual das HQs, ou se vai ser algo totalmente abaixo, como um final family friendly. Porque nas HQs, o vilão mesmo é o Noir. Foi aquele final, eu só vou humilhar o protagonista. Foi ruim pra cacete, cara. Deus me livre, cara. Podia ter feito um bagulho muito melhor, né? Cara, se tem fã fazendo finais melhores no dia que saiu a porra do teu final, você fez um final horrível. E quem acaba com ele é o Bruto, que passa a ser o novo antagonista depois disso, porque a vingança do Billy Bruto ainda não acabou. Ele quer destruir todos que têm um composto V no sangue. No entanto, que se você for parar pra pensar o que pode acontecer com o penúltimo episódio da 5ª temporada, eu acho que já começa a dar um friozinho na barriga. Já que o final das HQs é um final corajoso e muito fora da casinha. Mas eu duvido que a série iria trazer algo parecido. Mas se for só mais um final com um teor
namoro político, eu acho que a gente já pode enterrar o fim de The Boys junto com Game of Thrones e a merda que meu cachorro largou no quintal ontem. Meus Mas tirando parabéns, tudo isso, Stitch então City. ainda Você acertou.